Bom dia! Vamos lá, pessoal. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Então vamos lá. Você está no canal Conexões e Crenças, aqui na Twitch e também no YouTube, logo mais, né? Eu sou Marcelo Murim. Esse canal tem como propósito falar sobre espiritualidade, né? Fazemos a leitura semanal aí da Bíblia Peshitta e do Livro dos Espíritos, segundas e quartas a Bíblia Peshitta e sexta-feira o Livro dos Espíritos, sempre às 9 da manhã, com exceção de dias que a gente tem algumas intercorrências, como hoje, por exemplo, né? Então, aqui na Twitch a gente está começando um pouco mais tarde hoje, tive um compromisso aí logo cedo, mas no YouTube também está na hora que for, né? Na hora que for. Então, vamos em frente. Hoje a gente vai ler aqui, finalizar o capítulo 6 do livro 2 do Livro dos Espíritos, né? E é isso, estamos seguindo aqui na nossa leitura, estamos avançando. Na Bíblia a gente já terminou o livro de Josué, né? Então semana que vem a gente começa o livro de Juízes e estamos seguindo, né? A ideia do canal é que a gente possa ir trazendo conhecimento, ir agregando informação. Eu entendo muito como essa fase inicial do canal como uma preparação. A gente está preparando coisas bem legais aí para o começo de 2025, trazendo questões aí relacionadas à física quântica, vibração, frequência, para a gente manter sempre a nossa energia lá em cima, que é importante nesse processo aí de transformação que a gente vem passando. E vamos em frente, tá? Então, dá alguns recadinhos aqui importantes. Sigam a gente aí no YouTube, se você está no YouTube, no canal Conexões.crenças. Se inscreva no canal, é de graça, não custa nada. Dá um like nos vídeos se você está gostando. Vai nos acompanhando, vai divulgando, compartilha, faça o seu comentário, traga a sua sugestão. A gente tem 3 playlists aí no YouTube, uma sobre a Bíblia, Peshitta, outra sobre o Livro dos Espíritos e um sobre os Salmos. Os Salmos a gente faz a leitura diária no Instagram, né? Então toda manhã tem lá a leitura de um salmo e depois a gente sobe isso no YouTube também, tá bom? Então nos siga também no Instagram. Lá a gente tem, além da leitura dos salmos, a gente tem alguns outros posts que a gente vai trazendo para ajudar a gente a pensar no nosso processo de autoconhecimento, né? E também a gente tem lá na bio um link para você baixar os primeiros livros da Bíblia. Tem lá a Bíblia, o livro de Gênesis, do Êxodo, Levítico, Números. Então, se você quiser ter lá um breve resumo ilustrado desses livros, clique no link da bio, ou se tiver alguma dificuldade, me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem no direct, que eu te encaminho os links também. Legal? Antes da gente começar a leitura propriamente dita aqui do Livro dos Espíritos, quero falar sobre a Clima Digital, que é o nosso parceiro nesse projeto. Eles nos dão todo o suporte técnico na criação aí do conteúdo, na criação do nosso site, do blog, toda a gestão aí de técnica e de conteúdo do canal é por conta da Clima Digital. Eles nos dão todo o suporte, então sigam eles lá no Instagram, @climadigital, ou no site www.climadigital.com.br. Legal? Se você está com algum projeto aí digital engavetado, tira da gaveta e liga para eles. Eles vão te ajudar a botar isso para rodar. Tá? Que foi o que nós estamos fazendo aqui também. Legal? É isso por enquanto. Vamos começar lá na nossa leitura. Nós estamos, como eu falei, estamos aqui no capítulo 6 do segundo livro. O capítulo 6, só para a gente retomar aqui, na semana passada nós não lemos o Livro dos Espíritos, porque foi feriado, eu não estava aqui disponível. Ele fala sobre vida espírita, né? Sobre os espíritos errantes, mundo transitório, percepções e sensações, suprimentos dos espíritos, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, escolha das provas e relações de além-túmulo. E hoje a gente vai ler sobre relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, lembranças da existência corporal e comemoração dos mortos funerais. Ok? E assim a gente encerra esse capítulo que fala da vida espírita. Então vamos lá. Pergunta 291. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos metades eternas. 291.
Além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares? Sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. Os nossos laços depois do desencarne são mais fortes porque a gente está mais liberto, né, das sensações na carne. 292. Existe ódio entre os espíritos? Não existe ódio senão entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. 293. Duas pessoas que foram inimigas sobre a terra conservarão ressentimento uma contra a outra no mundo dos espíritos? Não, elas compreenderão que seu ódio foi estúpido e o motivo pueril. Os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade, até que estejam purificados. Se foi um interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Aí tem o comentário aqui do Kardec. Como dois escolares chegados à idade da razão, reconhecem a puerilidade das desavenças que tiveram na infância e deixam de se mal querer. Então, deixa de ter sentido, né? Porque a gente vai amadurecendo. 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é um obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. Uma mágoa, vamos dizer, né? 295. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal aqui neste mundo? Se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento, e algumas vezes vos perseguir até em uma outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Então, daí que vem os processos obsessivos também. 296. As afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? Não, pois eles não podem se enganar. Não têm mais a máscara sob a qual se escondem as hipocrisias. Por isso, suas afeições são inalteráveis quando são puros. O amor que os une lhes é uma fonte de suprema felicidade. 297. A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo continuarão sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira. Mas se as causas físicas foram maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. 298. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia, as famosas caras metades? Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Então não existe uma união específica com um espírito, né? A gente se afiniza, né? E a gente evolui em conjunto. Então quanto mais evoluídos, mais afinidade a gente tem com os espíritos, né? Independente de você ter uma relação de convivência mais extrema, como casal, na vida encarnatória, durante a encarnação. 299. Em que sentido se deve entender o termo metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado dele, seria incompleto. 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade ou podem se separar unindo-se a outros espíritos?
Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou atrás. Então, você pode ter uma relação de simpatia com o espírito durante uma encarnação, mas se ao longo do processo evolutivo um deles se desenvolve mais rápido que o outro, ele vai deixando para trás, porque o que importa ali no caso é a purificação, né? Então, ele pode até, pelo amor, pela afinidade, querer e tentar ajudar o outro, mas ele vai perdendo a conexão porque ele está no processo evolutivo, né? 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Então, conforme você vai se elevando, você vai se afinizando com quem está no mesmo grau de afinidade que você. Os espíritos que não são simpáticos hoje poderão sê-los mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu reencontro terá lugar mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Certo, se um é preguiçoso. Então, se um está evoluindo e o outro não, vai deixando, vai perdendo a simpatia pela afinidade. Aí tem aqui o comentário do Kardec. A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessário não se prender à letra. Os espíritos que a usam não pertencem certamente a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles expressam seus pensamentos pelos termos de que serviram durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos criados um para o outro deverão um dia fatalmente reunirem-se na eternidade, depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Ok? Então, acho que é isso que fala aqui das afinidades, né? As metades eternas. Vamos para a parte que fala da lembrança da existência corporal. 304. O espírito se lembra da sua existência corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que, por vezes, se ri apiedado de si mesmo. Comentário do Kardec. Como homem que, atingindo a idade da razão, ri dos excessos de sua adolescência ou das puerilidades da sua infância. Fazemos, né? Fazemos. Te dá risada falar dessa besteira que eu fiz. 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? Não. Ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa surgindo do nevoeiro, e à medida que fixa nisso sua atenção. 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito, mas compreendes que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Poderia se lembrar delas se quisesse? Pode se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, não procura lembrar-se. Então, assim, a lembrança vem da relevância do fato, né? O quanto aquilo é importante no processo evolutivo de aprendizado para ele.
O espírito entrevê a finalidade da vida terrena com relação à vida futura. Certamente ele a vê e a compreende bem melhor que enquanto encarnado. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que a cada existência deixa algumas impurezas. 307. Como a vida passada se retrata na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como num quadro que tenha diante dos olhos? De uma e outra maneira. Todos os atos de que tenha interesse de se lembrar são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos vagos em sua mente ou totalmente esquecidos. Quanto mais se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes frequentemente a invocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e que não se lembra mais os nomes das pessoas que amou, nem os detalhes que te parecem importantes. É que pouco lhe interessam e cai no esquecimento. O que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que acaba de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas do caminho que o viajante percorreu. Mas dissemos que ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os em razão da influência que tem sobre seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. 309. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. Que sentimento lhe faz experimentar a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre de indiferença, como por uma coisa que não tem mais. 310. Ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual considera as coisas terrenas. Se ele ainda tem apego, né, ele vai considerar. Se não, não. Basta ser uma roupa ali que ele deixou e estragou. 311. O respeito que se tem às coisas materiais deixadas pelo espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? O espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele, que se conservaram, trazem-no à memória, porém é o pensamento que o atrai para vós e não seus objetos. 212. Então, por exemplo, se você guarda alguma coisa de um ente querido, né, e esse ente querido se evolui, se eleva, ele vai ficar feliz se você lembrar dele, não de você estar usando uma coisa que era dele. 212. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? Frequentemente. Eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. 313. O homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Comentário do Kardec. Tal o homem adulto que despreza aquilo que fez as delícias na sua infância. Então, assim, se você fica pegado ali, porque você não está elevado, né? Se você vai se elevando, você vai projetando a sua felicidade no seu processo evolutivo. 314. Aquele que começou grandes trabalhos com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabados? Não, porque vê que outros estão destinados a terminá-los. Ao contrário, procura influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo sobre a Terra foi o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. 315. Aquele que deixou trabalhos de arte e de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Segundo sua elevação, ele os julga sob outro ponto de vista e frequentemente condena aquilo que mais admirava.
316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se executam sobre a Terra pelo progresso das artes e das ciências? Isso depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico frequentemente é bem pouca coisa para certos espíritos. Admiram-na como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus processos. Então, muitas vezes, o que para a gente é algo magnífico, para um espírito elevado, é algo corriqueiro, né? Então, eles admiram, mas têm um entendimento diferente do nosso. Os espíritos, depois da morte, conservam amor à pátria? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Sobre a Terra, ela está onde possuem mais pessoas simpáticas. Aí vem o comentário do Kardec. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito em razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a Terra geralmente senão paradas de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas às quais os homens ligam a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que sejam chamados com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem mediana aí estacionam mais frequentemente, se bem que considerem as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando em vida. Os espíritos vulgares aí são, de certo modo, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando no corpo físico. Intrometem-se nas nossas reuniões, nas nossas ocupações, nas nossas recreações, nas quais tomam parte mais ou menos ativa conforme seus caracteres. Não podendo satisfazer suas paixões, gozam com os que a elas se abandonam e os excitam. Entre eles existem alguns mais sérios que vêm e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Então, o que ele está dizendo aqui, né, é que se o espírito está elevado, né, ele não dá bola para as coisas da Terra, né, ele vem para ficar períodos curtos, às vezes para ajudar no processo evolutivo, como missionários, etc. Mas na hora que se desconectam da carne, eles evoluem, né? Ou vão para o lugar que pertencem. Aqueles que ficam aqui ao nosso redor, né, usando a nossa energia, nos influenciando para que a gente também fique preso na matéria, tal, são os espíritos que não têm elevação, que não têm conhecimento, né, que precisam às vezes daquela energia densa que fica aqui sobre a matéria. 318. As ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados? Muito. Elas sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode algumas vezes ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. 319. Uma vez que o espírito já viveu a vida espírita antes da encarnação, de onde se origina seu espanto ao reencontrar no mundo dos espíritos? Isso não é mais que o efeito de um primeiro momento e da perturbação que segue ao despertar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente à medida que ele volta à lembrança do passado e se apaga a impressão da vida terrestre. Ele fala aqui das perguntas 163, se refere sobre isso. Agora a gente vai na parte de comemoração dos mortos funerais. 320. Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles, os que amaram sobre a terra? Às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. 321. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus despojos? Os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Nesse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam.
mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então, os espíritos se conectam com os seus afins, né? Então, e a gente se conecta com os pensamentos. Então, se você pensa, né, num ente querido que se foi, você se conecta com ele pela vibração do pensamento, independente do dia. Claro que no dia do que se comemora, né, os mortos, tem mais gente pensando nos mortos, então tem mais espíritos conectados. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que eram conhecidos como encarnados. Uma aparência mesma, né, pelo perispírito. 322. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem apesar disso e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles? Que lhes importa a terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito. Ele tem todo o universo para si. Então, se não tem ninguém que pensa neles, que recorda deles, se conecta, né? A conexão é com o espírito, né? Que esteja estando encarnado, lembra dele com saudade, com alegria, com felicidade. 323. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em uma intenção? Importante aqui, ó. Vou ler de novo, 323. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Resposta. A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Então, não precisa ir ao túmulo, né? Porque, de fato, não tem mais ninguém lá, né? Basta você se concentrar, fazer uma prece, vibrar, lembrar, com amor, com carinho, né, com gratidão, que você está se conectando com aquele ente querido, que tem afinidade com você, né, com a qual você tem afinidade também. 324. Os espíritos de pessoas às quais se elevaram estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? Interessante essa pergunta. Muito. E aí comparecem quando podem. Porém, são menos sensíveis às homenagens que lhes prestam que à lembrança. Então, eles são mais sensíveis à lembrança, efetivamente, né? 325. De onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar mais do que no outro? Revêem esse lugar com maior satisfação depois da morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal da inferioridade do espírito? A afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. Que vale um pedaço de terra mais que outro para um espírito elevado? Não sabe ele que se a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo quando os ossos estejam separados? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo quando os ossos estejam separados? Quer dizer, então, o lugar em si mostra a inferioridade moral, porque não tem importância o local, né? O que importa aqui são os sentimentos, né? A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerada como uma coisa fútil? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco importa aos espíritos, ela é útil aos homens. As lembranças são mais concentradas. Então, é uma tradição da matéria, né? Então deve ser respeitada, né? Mas para os espíritos não tem relevância nenhuma. 326. A alma voltando à vida espiritual fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Quando o espírito alcançou um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Fica sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos da sua morte material sentem um grande prazer com as homenagens que lhes prestam, ou um desgosto com o abandono dos seus despojos, porque conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. 327. O espírito assiste ao seu enterro? Muito frequentemente. Assiste, mas algumas vezes não compreende o que se passa, se está ainda perturbado.
Então é aquele período de perturbação que a gente já falou, né? Ele se lisonjeia com a concorrência de assistentes ao seu enterro, mais ou menos, de acordo com o sentimento que os anima. Então, se ele está preso à matéria, se ele tem essa conexão, sim, acaba se importando com isso. Se não, não. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? Quase sempre. Deus o permite para sua própria instrução e o castigo dos culpados. É então que ele julga o valor das manifestações que lhe fazem. Para ele, todos os sentimentos estão à descoberta, e a decepção que experimenta vendo a cobiça dos que partilham seus despojos o esclarecem sobre seus sentimentos, mas sua vez virá. Então, olha aí, ó. Tanto para quem fica como para quem vai. 329. O respeito instintivo que o homem, em todos os tempos e entre todos os povos, testemunha pelos mortos é um efeito da intuição que tem da existência futura? É a consequência natural dessa intuição. Sem ela, esse respeito não teria sentido. É isso, gente. Hoje vai ser um pouco mais curto, né? Porque a gente encerrou aqui o capítulo 6. Não vale a pena a gente dar início à leitura de um novo capítulo. Deixemos isso para semana que vem. E aí a gente entra no capítulo 7. É bastante grande também. Páginas mais ou menos. E ele vai falar sobre o retorno à vida corporal, né? Então, aqui é prelúdio de retorno, união da alma e do corpo, aborto, faculdades morais e intelectuais do homem, influência no organismo, idiotia, loucura. Fala sobre infância, simpatias e antipatias terrestres, esquecimento do passado. Então, aí a partir aí na semana que vem, na próxima sexta-feira, a gente começa aí o capítulo 7, ok? Muito bom, vamos avançando no livro dos Espíritos. Espero que vocês estejam gostando. É bem interessante, né? Lembrando que o contexto científico com o qual ele foi organizado por Kardec, né? E é isso, vamos avançando aqui no nosso canal. Conexões e Crenças. Semana que vem, na segunda-feira, estaremos juntos mais uma vez para dar continuidade na Bíblia Peshitta e com o início do livro de Juízes, ok? E na sexta-feira voltamos aí com o livro dos Espíritos. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Aproveitem, descansem, curtam suas famílias, estudem, né? Bacana a gente poder ter a oportunidade de estudar. E Deus nos abençoe. E segunda-feira estamos juntos aqui novamente. Um grande abraço e com Deus.